Boa tarde, gente. Olha só, hoje nós vamos finalizar o nosso capítulo, deixa eu ver, acho que é o 11, capítulo 11 de matemática, tá? Nas aulas anteriores nós trabalhamos simetria de reflexão, trabalhamos as noções de área, né? Como é que a gente pode calcular a área de um ambiente, de um local. E hoje a gente vai finalizar o capítulo falando um pouco sobre temperatura, certo? E aí eu queria que vocês abrissem muito na página 46 do livro de vocês e prestassem muita atenção na leitura e na minha explicação. Acompanhe. Olha só, eu tenho um texto logo na página 46, que é esse aqui, ó, tá? Eu vou fazer a leitura e vou parando para explicar para vocês. Leia o texto a seguir sobre temperatura. É frio ou é calor? Nosso país, ele é muito grande. Ao mesmo tempo em que determinada região ela pode apresentar temperaturas muito baixas, que é o caso do sul do país, onde a nossa colega Débora está, né? Em outras, as temperaturas podem ser bem mais altas, como aqui no Nordeste, que aqui é um calor terrível, né? Que eu reclamo todos os dias. Ah, a gente tá muito quente. Pois é. Então, dependendo da região do país, né? Essa temperatura, ela pode oscilar. Tá? Ela pode ser mais alta numa região, mais baixa em outra. Quem mora em Curitiba, né, que fica no sul, está acostumado com temperaturas mais baixas, né? Por isso que ela pode achar que 18 graus Celsius, né, é fresquinho. Pois é. O mesmo não vai acontecer com quem mora em Salvador, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Pois essa pessoa ela está acostumada com temperaturas mais elevadas, tá? E ela pode achar que é frio se estiver 18 graus. Então, ó, 18 graus para uma pessoa que mora no sul do país não é frio. Mas para uma pessoa que mora no Nordeste brasileiro é frio, porque ela está acostumada com temperaturas muito mais elevadas, tá? Então, a gente leu aqui no texto, né, que a sensação de frio ou de calor vai depender em grande parte da temperatura, tá? Com a qual a gente está acostumado. Tá? Então vai depender muito daquela temperatura em que o nosso corpo ele já está habituado. A temperatura, gente, ela é mais utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente ele está quente, tá? Ou frio. E a sua unidade básica é o grau Celsius, que é esse aqui que eu vou colocar para vocês no quadro, tá? Grau Celsius, que é indicado por essa bolinha aqui, ó, e o C, tá? Então, por exemplo, vamos supor que aqui em Campina Grande hoje está equivalente a 30 graus Celsius. Então, eu representaria desta forma aqui, tá bom? Então, a unidade de medida da temperatura é o Celsius, tá? O símbolo usado para indicar graus Celsius é esse C bonitão aí, tá? De onde é que veio esse nome Celsius, né? A temperatura, gente, ela é medida por meio da escala Celsius, tá? Celsius é uma escala. Ela foi criada em 1742 pelo cientista Anders Celsius, por isso o nome grau Celsius, né? Que veio desse cara aqui, tá? Ele atribuiu o grau zero, em que ela congela, em que a temperatura da água no momento em que ela congela, né, chega a 0 grau, foi ele que atribuiu, tá? E o grau 100, que é a temperatura da água no momento em que ela começa a ferver, tá? Então essa escala, ela é utilizada no Brasil e em muitos outros países. Então a escala Celsius do nosso cientista Anders Celsius, genial, não é, gente? Eu quero que vocês abram na página 47, a gente vai observar alguns termômetros aqui, tá? O primeiro termômetro é esse aqui. Observem, esse termômetro é um termômetro digital para o ambiente. Já foram no centro da cidade? Geralmente a gente tem um termômetro desse lá no centro da cidade. Uma vez eu lembro que eu fui numa cidade aqui do Nordeste, de Pernambuco mais especificamente, que é uma das cidades que tem uma característica climática diferente das demais cidades do Nordeste, que é Garanhuns. É uma cidade fria, ela não é uma cidade quente, tá?
E aí, logo na abertura da cidade, tem um relógio digital bem grande, assim, para medir a temperatura do ambiente, como um relógio desse aqui, tá? Relógio não, gente, termômetro. Esse termômetro quase não sai. Ele é usado para medir a temperatura do ambiente, tá? Aí, na segunda imagem, eu tenho um termômetro de mercúrio para o corpo, tá? Ele é usado para medir a temperatura do nosso corpo, porém, ele não existe mais, tá? A Anvisa, certo? Ela proibiu desde 2019 o uso de termômetros de mercúrio no Brasil, tá? Por quê? Porque há um risco de contaminação muito grande, certo? Com relação ao mercúrio. Portanto, não se utiliza mais termômetro de mercúrio. Aí, para substituir o termômetro de mercúrio, eles criaram o chamado termômetro digital, que é esse aqui. Às vezes ele é um pouco impreciso, né? Mas ele é o que a gente tem para hoje, certo? E aqui, ó, ele tá marcando justamente 37,5. A pessoa deve estar febril, né? Nesse aqui, no termômetro de mercúrio, também tá marcando aí uma temperatura, só que o termômetro de mercúrio não é mais utilizado, tá certo, pessoal? A Anvisa, certo? Ela proibiu o uso, ok? Gente, eu acho que é basicamente isso. Só que lá na página 49, a gente vai falar um pouco sobre amplitude térmica, tá? Que é um subtópico da questão da temperatura. O que seria a amplitude térmica? Eu quero que vocês abram na página 49 e observem logo no finalzinho. A amplitude térmica vai ser a diferença entre a temperatura máxima e a mínima de algum local, certo? Num determinado período de tempo. Eu queria que vocês observassem a previsão do tempo para Manaus, no estado do Amazonas, em um dia de 2018. Eu vou até colocar no quadro para vocês. A máxima lá em Manaus era de 35 graus Celsius, tá? E a mínima era de 24 graus Celsius. Como é que eu vou saber qual é a minha amplitude térmica neste dia, certo? Eu preciso calcular as diferenças entre as temperaturas máxima e mínima, certo? Então, eu vou ter, deixa eu ver se vocês estão me vendo, 35 graus Celsius menos 24 graus Celsius, que é igual a 11 graus Celsius. Então, 11 vai ser a minha diferença entre a temperatura máxima e mínima daquele dia. Logo, essa vai ser também a minha amplitude térmica. Então, vocês vão pegar a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, tá? Aí, ó, dia 24/10/2018, certo? Prestem atenção que vocês vão precisar fazer subtração para saber calcular a amplitude térmica. E sempre subtraiam, né? A temperatura máxima da mínima que vocês vão encontrar a amplitude térmica, tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau, tchau.